pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E hoje nós vamos estudar juntos mais uma lição sobre os Salmos, lições dos Salmos. É a nossa série que nós estamos fazendo de vídeos aqui pelo Facebook, também pelo YouTube, também colocamos no Instagram e nas nossas mídias de áudio também, Deezer, Spotify, todas essas mídias agora de áudio, Anchor, várias mídias nós estamos colocando essa palavra para abençoar muitos e muitos corações. E esse é o dia que Deus preparou para nós. Nós louvamos a Deus por isso. O nosso Deus é maravilhoso. Deus tem um dia abençoado para você, querido. Então, abra o seu coração, deixa a palavra de Deus falar no seu interior. Nós vamos ler hoje o lindíssimo Salmo de número 25. É um salmo de oração por auxílio divino. E nós vamos aprender hoje 3 certezas inabaláveis. Quais são as 3 grandes certezas, 3 princípios imutáveis da parte do Senhor que nós podemos aprender no Salmo de número 25. Então continue conosco, aperte seus cintos, vamos mergulhar na palavra de Deus, vamos nos encharcar com a glória e a graça do Senhor e vamos realmente aprender coisas valiosas, preciosas à luz da palavra de Deus. Vou ler então o Salmo de número 25. E antes de ler o Salmo, não esquece de entrar no nosso site, pastorgiovanni.com. Lá nós temos as nossas mídias sociais, lá nós temos muito material para abençoar você, nós temos cursos online que você pode participar também. Tenho certeza que você será tremendamente abençoado. pastorgiovanni.com. Nós estamos deixando no link aqui da descrição para que você também possa entrar lá no nosso site e conhecer o nosso trabalho, a nossa vida e o nosso ministério. Salmo de número 25. O que é que Deus tem nessa manhã para ensinar para nós? Salmo 25 diz: A ti, Senhor, eleva minha alma, Deus meu, em ti confio, não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias, das tuas bondades que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina os mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os teus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará aos pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias, considera as minhas aflições e o meu sofrimento, e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos e me abominam com ódio cruel. Guarda minha alma e livra-me, não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Preserva-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero, ó Deus, redime a Israel de todas as suas tribulações. Então nós vamos falar hoje, nessa manhã, 3 certezas inabaláveis. Esse é o tema da nossa reflexão, do nosso sermão, do nosso estudo bíblico hoje, do Salmo de número 25. Pai, nós estamos aqui diante da tua palavra, nos humilhamos diante dela, fala conosco, ministra em cada coração através das escrituras sagradas, da tua palavra bendita, fala conosco, ministra a cada um de nós, segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Pai, abençoa-nos pela tua palavra, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Quais são as 3 certezas inabaláveis que nós aprendemos do Salmo de número 25?
Primeira certeza que nós aprendemos, o primeiro princípio, é que a verdadeira ajuda vem de Deus. A verdadeira ajuda vem de Deus. É o que nós vemos do versículo 1 ao versículo 7 do Salmo de número 25. O que nós aprendemos quando pensamos que a verdadeira ajuda vem de Deus? O que nós queremos dizer com isso? Primeiro, querido, Deus é a fonte de toda verdadeira alegria. Quer dizer, você está cabisbaixo, triste, quem vai te alegrar é o Senhor. Não é as coisas que esse mundo oferece. Quem nos dá verdadeiro apoio no momento de calamidade, crise, dificuldade é o Senhor. Quem realmente nos anima de verdade, o nosso ânimo deve estar em Deus, não em pessoas, não em estruturas humanas, não em coisas desse mundo, mas o nosso ânimo, o nosso apoio e a nossa alegria deve vir da nossa relação com o Senhor. Os ídolos, as ofertas desse mundo, a idolatria, os santos, as imagens de escultura, só nos fazem pecar, só nos fazem embaraçar, só embaraçam e atrapalham, ataviam a nossa vida. Nada fazem, diz a palavra de Deus. Então, irmão, lembre-se, a alegria do Senhor é a nossa força. A força do Senhor, como diz lá em Efésios capítulo 6, revestivos do Senhor e na força do seu poder. É Deus quem nos dá força, é Deus quem nos dá poder, é Deus quem nos dá alegria. Quando a situação ao seu redor te desanimar, olhe para o alto, louvado seja o nome do Senhor. O cristão não precisa de livro de autoajuda, não, porque o cristão tem a verdadeira ajuda do alto, a ajuda da parte do Senhor. Precisamos também de sabedoria de Deus na tomada de decisões. E é Ele quem vai nos ajudar a tomar decisões claras, objetivas, sinceras, decisões realmente prudentes, sábias, decisões que vão abençoar o nosso futuro. Sempre que você decide debaixo da sabedoria de Deus, o seu futuro será glorioso, o seu futuro será abençoado. Lembre-se, é Deus quem nos dá discernimento para as questões da vida. É Deus quem nos dá discernimento quando adentramos na sua palavra com o coração aberto para receber aquilo que Ele tem para nós. A palavra e a oração andam juntas com aqueles que têm aliança com Deus. E a Bíblia Sagrada nos ensina nesse lindo trecho do Salmo 25, que aqueles que têm aliança com o Senhor, aliança com o Deus de Israel, aliança com o Deus da Bíblia, terão o favor de Deus sobre as suas vidas, terão a bênção de Deus sobre si. Então, meu irmão, reconheça os seus pecados. Os pecados talvez da sua juventude, como o salmista menciona aqui, os pecados de hoje, os pecados que você tem feito, se quebrante na presença do Senhor, peça perdão para Deus, abrigue-se na graça de Deus, acolha-se debaixo da misericórdia e da compaixão do Senhor, mas adentre na presença do Senhor. Viva na presença de Deus com um coração quebrantado, humilde, contrito, que reconhece que você é pecador, que eu sou pecador, que nós somos pecadores e que se não fosse a graça e a misericórdia do Senhor, estaríamos perdidos. Então, primeiro princípio, a verdadeira ajuda vem de Deus. Você está necessitando de ajuda, irmãos? Então, procure a fonte da verdadeira ajuda, que é o Senhor. Segunda certeza inabalável do Salmo de número 25. Nosso Deus é confiável. O nosso Deus é confiável. Nós vemos isso do versículo 8 ao versículo 14 desse lindo Salmo. Então, quando nós pensamos nesse Deus, no Deus da Bíblia, no único Deus verdadeiro, no Deus que criou os céus e a terra, nós vemos à luz da palavra de Deus que o nosso Deus, o Deus da Bíblia, o Deus judaico-cristão, o Deus da palavra imutável, é um Deus confiável. E quando nós meditamos, refletimos no caráter de Deus, o nosso coração se alegra, o nosso coração se enche de júbilo, porque o nosso Deus é bom, amados. O nosso Deus é justo, jamais vai ser injusto. O nosso Deus é imutável, ele não fica sofrendo mudanças de variação, uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra, não. O nosso Deus é perfeito em todos os seus atributos, em todas as suas virtudes, em todo o seu caráter. Ele não muda quanto à sua essência, quanto ao seu caráter. Ele é bom, ele é justo, ele é imutável. É um Deus amoroso, é um Deus verdadeiro. Ele não mente,
Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Se ele prometeu, ele vai realizar essas promessas sobre a sua vida. O nosso Deus é fiel, é verdadeiro, é amoroso, é bom, é justo e é imutável. Então medite no caráter de Deus. Quando nós mergulhamos na palavra de Deus, somos encharcados com a sua glória, desfrutamos da sua presença. Quando meditamos nesse caráter bendito de Deus, nós vemos que o nosso Deus é confiável. Aquilo que Deus fala, ele faz. Aquilo que Deus diz é sempre o correto. Não siga as vãs filosofias desse mundo. Não siga conselhos equivocados de pessoas que não temem a Deus. Não siga os seus achismos, o seu coração que é enganoso e perverso. Siga aquilo que Deus diz na sua palavra. O crente ele não é guiado por sentimento, ele não é guiado por emoções, ele não é guiado por achismo. Ele é guiado pela vontade de Deus, revelado na palavra de Deus. Então, sujeite-se à palavra de Deus com humildade no coração e Ele abençoará a tua vida. Deus guiará aqueles que seguem a sua palavra. A obediência a Deus atrai as promessas de Deus, atrai o conhecimento de Deus, atrai a sabedoria de Deus. Temer ao Senhor me dá sabedoria nas escolhas da vida. Quanto mais você teme ao Senhor, melhores escolhas você vai fazer na sua vida. A obediência, irmãos, nós vemos em toda a Bíblia Sagrada. A obediência a Deus traz sobre nós proteção, traz sobre nós apoio da parte de Deus, traz sobre nós a provisão de Deus. Quando você é fiel ao Senhor, Deus provê todas as suas necessidades. Deus te protege, Deus te acolhe, Deus te ajuda, Deus faz brilhar sobre você a luz do seu rosto e Ele exerce favor e graça e bênção sobre a sua vida. A intimidade com o Senhor traz luz aos planos que o próprio Deus tem para nós, aos seus propósitos para a nossa vida. Quanto mais intimidade nós temos com Deus, mais Deus vai revelar o seu coração com relação a você, ao teu futuro, ao que Ele tem para ti. Então busque ter intimidade com Deus. O homem criou a religião para tentar se religar com Deus. Deus só fez uma coisa, para que eu e você nos conectássemos com Ele. Deus enviou Cristo Jesus para morrer na cruz do Calvário. E Ele ressuscitou para nos dar uma nova vida. E nessa nova vida nós podemos ter um relacionamento íntimo e pessoal com Jesus de Nazaré e vivemos uma vida abençoada com o nosso Deus. O nosso Deus é confiável, a verdadeira ajuda vem de Deus. E a terceira certeza inabalável que eu quero deixar para o seu coração é que confiar em Deus nos trará vitória. Confiar em Deus nos trará vitória, é o que nós vemos aqui no Salmo 25, do versículo 15 ao versículo 22. Vitória sobre o que, irmãos? Vitória sobre o perigo. Davi aqui estava com medo, sim, dos seus inimigos. Inimigos aqui no sentido de pessoas que se levantavam contra ele. Davi teve altíssimos índices de traição na sua equipe, dentro dos seus familiares, pessoas ao seu redor, reis e nações ao seu redor se tornaram seus inimigos, porque ele era um homem comprometido com o Senhor. Também sobre o perigo do pecado, irmão. Sim, Deus nos dará vitória sobre o perigo do pecado. Deus nos dará vitória sobre o perigo também com relação a Satanás e seus demônios. Se estivermos em Cristo, triunfaremos sobre os nossos inimigos espirituais. Se confiarmos no Senhor, também teremos vitória sobre a solidão. Por quê, amados? Porque Deus vai se mostrar para mim e para você como um amigo leal, como um amigo fiel. Por mais que todos falem lá fora, muitos te decepcionem, te frustrem, o amigo leal, o amigo fiel é o Senhor. Ele é o nosso verdadeiro amigo. Ele é aquele que nunca falha. Coloque as suas expectativas não em homens, não em pessoas, mas no Senhor. Porque só Ele pode nos tirar da solidão e nos levar a um relacionamento, já não de solidão, mas de comunhão com esse Deus maravilhoso, com esse amigo fiel. Se confiarmos no Senhor, Ele nos dará vitória sobre o coração ferido. Talvez você esteja nessa manhã com o coração ferido, decepcionado, machucado. Querido, Deus pode te restaurar. Deus pode, diante dos problemas, diante das dificuldades, você tem duas escolhas. Ou você vai se transformar um pigmeu na fé,
Pigmeu é uma etnia que tem lá no norte da África, de homens de pequena estatura, de pessoas pequeninas. Diante da crise e dos problemas, você vai ficar um pigmeu na sua fé ou você vai se transformar num gigante da fé? Você vai crescer diante da dificuldade e dos problemas ou você vai diminuir? Então, as nossas decisões vão definir se vamos nos tornar gigantes para Deus ou pigmeus para a nossa fé. Lembre-se disso. Você pode vencer o coração ferido, as suas mazelas, as feridas de alma podem ser saradas pelo Senhor. Não se magoa, não se chateie diante das crises e dos problemas. Deus continua conosco. Deus estará conosco. Jamais estaremos sozinhos diante das crises, dos problemas, da dor, do sofrimento, da tribulação. Deus estará conosco e nós triunfaremos sobre o medo também, o medo do fracasso. Davi aqui também estava com medo, além do medo do fracasso, o medo da morte. O medo da morte, Davi triunfa sobre o medo da morte. Davi triunfa sobre o medo da vergonha, da afronta dos seus inimigos, da desonra do nome de Deus. Então, só confiando no Senhor nós teremos vitória em todas as áreas da nossa vida. Vitória também sobre o desespero. Querido, não viva desesperado, não viva atribulado. Deus é a nossa esperança. Jeová é o teu cavaleiro. Jeová Nissim, ele é a nossa bandeira, ele é a nossa vitória. Triunfaremos pela graça de Deus, na unção do Senhor, sobre toda e qualquer angústia. Então, querido, se você está vendo alguém também passar por luta, por tribulação, por aflição, confie no Senhor, que te dá a vitória, mas também apoie e ajude outras pessoas a triunfarem no Senhor. Que você tenha uma fé vigorosa, uma fé abundante, uma fé triunfante, capaz de vencer os seus próprios problemas e ainda mais ajudar outras pessoas, apoiando, consolando, ajudando outras pessoas a vencerem também seus próprios problemas. Tem um norte-americano, um pregador norte-americano chamado Mike Murdock. Ele diz que no final da nossa vida nós seremos lembrados por duas coisas: ou pelos problemas que nós causamos para nós mesmos e para os outros, ou então seremos lembrados pelos problemas que nós resolvemos para nós mesmos e para os outros. Como é que você quer ser lembrado no final da sua vida? Então lembre-se dessas três certezas inabaláveis do Salmo de número 25. Primeira delas, a verdadeira ajuda vem de Deus. Segunda verdade, certeza inabalável, nosso Deus é confiável. Medite no caráter de Deus revelado na palavra de Deus. Confie em Deus. Quem confia em Deus, entrega. Quem entrega a Deus, descansa. Essa é a tríade da fé: confiar, entregar e descansar no Senhor, porque o nosso Deus é confiável. E a terceira certeza inabalável que nós acabamos de falar é que confiar no Senhor nos trará a verdadeira vitória. E esta é a vitória que vence o mundo, diz lá em 1 João capítulo 5, a nossa fé. Se você tiver fé, você vai triunfar sobre os seus inimigos. Se você tiver fé, você vai triunfar sobre o perigo. Se você tiver fé, você vai triunfar sobre a solidão. Se você tiver fé, você vai superar o coração ferido e vai ser sarado por Deus. Se você tiver fé, você vai superar todo e qualquer medo. Se você tiver fé, você vai superar todo e qualquer desespero e angústia, porque jamais estaremos sozinhos em toda e qualquer dificuldade. Deus está com aqueles que sofrem. Deus é o juiz das viúvas e é o pai dos órfãos, diz a palavra de Deus. Deus faz com que o solitário habite em família. Deus quebra os grilhões daqueles que estão aflitos e sara a alma daqueles que estão feridos. Esse é o nosso Deus, é o Deus da Bíblia, é o Deus maravilhoso que nós servimos. Então viva, querido, cada dia essas três certezas inabaláveis. A verdadeira ajuda vem de Deus, o nosso Deus é confiável e se confiarmos em Deus, teremos vitória. Espero de alguma maneira ter abençoado a sua vida nessa manhã, que essa palavra gere fé no seu coração. Lembre-se, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós agradecemos a Deus pelo privilégio de ter você aqui conosco. Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração. Continue nos acompanhando nas redes sociais.
Que a graça e a paz de Deus venha sobre você. Eu vou orar por você e antes de orar, lembre-se, deixe seus comentários aqui, seus pedidos de oração, as suas necessidades. Da onde você está nos assistindo, deixe nos comentários, no YouTube, no Facebook. Nós queremos ler sobre você, queremos orar pela sua vida. Estamos num dia de consagração diante do Senhor, orando pelos filhos de Deus, por aqueles que precisam da graça, de um milagre, de uma bênção da parte do Senhor, e nós cremos em tudo isso. O nosso Deus é fiel. Entre no nosso site, pastorgiovanni.com, lá nós temos vídeos, áudios, matérias, cursos online, e lá também tem as nossas contas bancárias, se você quiser semear, ofertar, abençoar a nossa vida, nosso ministério, a nossa família pastoral, de apoio às vidas, de discipulado, de atendimento às pessoas, de trabalho em células, na implantação de uma nova igreja para a glória de Deus, centrada em Jesus Cristo, fundamentada na palavra e que desfruta da presença de Deus. Procura ali no nosso site, pastorgiovanni.com, tem todos os nossos contatos, tem todas as nossas redes sociais e tem também como você pode semear na nossa vida e ministério. Louvado seja o nome do Senhor, se assim Deus tocar no seu coração. Então feche seus olhos, eu vou orar por você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui na tua presença, apresentamos cada vida, ó Deus, diante do Senhor, daqueles que nos ouviram à luz da tua palavra. Nós cremos no poder da tua palavra, nós cremos nas promessas do Salmo 25. Ó Deus, ajuda-nos a buscarmos sempre a verdadeira ajuda no Senhor, porque o Senhor é a nossa verdadeira ajuda. Aprenda, Senhor, ó Deus, nos ensina a meditarmos na tua palavra e encontrarmos nela segurança, conforto, apoio em meio às dificuldades. Pai, abençoa cada vida, dá a eles vitória. Ó Deus, responde às suas necessidades, manifesta o teu poder, a tua graça, a tua glória, a tua unção em cada vida, Pai, derramando, ó Deus, uma unção sem limite sobre eles, libertando os cativos, curando os enfermos, sarando os feridos, manifestando unção, graça, poder sobre cada vida. Pai, é o que eu te peço de todo o coração, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Entre no nosso site, pastorgiovanni.com. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Amém, amém. Um abraço, um beijo. Deus vos abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.